Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este primeiro domingo do Advento do ano B. O ano B, nós vamos estar mergulhando em praticamente todos os domingos dentro do Evangelho de Marcos. Por esse motivo, já neste domingo, vamos estar estudando Marcos 13, versículos de 33 até o 37. Antes de ler, peço a você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, compartilhe com outras pessoas e eu te recordo, a partir de agora, os vídeos do Evangelho do Domingo vão ao ar já na terça-feira às 6 horas da manhã, para você ter acesso a eles ainda mais rápido. Vamos juntos para o texto? Diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um de sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Pessoal, para a gente poder entender bem esse evangelho, a gente precisa ir lá no Evangelho de Marcos e ver o que vai acontecer no início do capítulo 13. Porque quem não sabe, o Evangelho de Marcos ele é dividido em várias partes, né? E nós podemos enxergar no capítulo 13 o chamado capítulo escatológico, ou discurso escatológico de Jesus dentro do Evangelho de Marcos. Ele começa lá no primeiro versículo, que vai dizer assim: Enquanto Jesus estava saindo do templo, lá em Jerusalém, um dos discípulos lhe falou: Mestre, olha que construções, olha que pedras, que construções. Jesus lhe respondeu: Estais vendo essas construções? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E quando Jesus senta-se no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Conta-nos quando será, e que sinal haverá quando essas coisas todas começarão a se cumprir. Então Jesus começou-lhes a dizer. E aí vem algumas parábolas aí pela frente. Então podemos dizer que esse evangelho é uma resposta a essa pergunta dos discípulos de quando, qual será o sinal, quando essas coisas vão começar então a se cumprir. E aí Jesus vai dar uma visão bem interessante que nós vamos mergulhar agora nesse texto do evangelho. Mas antes, só a título de informação muito importante. Tudo isso que eu estou fazendo aqui agora com você, entendendo qual é o contexto do evangelho, em que capítulo está, como é que o evangelho de Marcos é dividido, tudo isso eu estou ofertando para você dentro do curso de Introdução aos Evangelhos. E já te conto, até esse domingo ele vai estar com promoção por R$ 97. Depois de domingo, infelizmente, o valor vai aumentar para R$ 197. E você não pode ficar de fora. Dá uma olhada aí no seu orçamento, põe no seu cartão de crédito e corre, vem fazer parte deste curso. Eu prometo que você não vai se arrepender. R$ 97 e você pode dividir inclusive no cartão de crédito. Ah, estou sem tempo agora. Quando você adquire, você vai ter acesso a ele para a vida inteira. Então assiste uma vez, assiste quantas vezes quiser e assiste quando você quiser e da forma como você quiser. São aulas gravadas, com PDF e inclusive acesso a grupo de WhatsApp. Dá uma conferida aí no link da descrição e venha-se embora comprar, tá bom? Assim você também ajuda esse trabalho de evangelização. Mas vamos lá, gente. Olha que interessante olhar para esse relato do Evangelho. Primeira coisa é que esse texto do Evangelho de hoje só está dentro do Evangelho de Marcos. Só ele coloca. E nós, inclusive, podemos chamar esse texto de parábola do porteiro vigilante. Isso porque apresenta-se a imagem desse porteiro aqui, que parece estar meio estranho. Então, Jesus respondendo àquela pergunta dos discípulos, ele começa a dizer: Cuidado. A palavra de alerta, né? Ficai atentos porque não sabeis quando chegará o momento. Então, primeiro Jesus faz um alerta, uma exortação para eles. Depois eu volto para essa parte. Vamos começar pelo versículo 34, que diz assim: É como um homem, e aí não tem o nome do homem, que ao partir para o estrangeiro, fora do país, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa e mandou o porteiro ficar vigiando. Já dá para entender que esse homem é rico, ele tem realeza. Por esse motivo a gente já associa esse homem com Jesus. Jesus é o verdadeiro rei. Ele tem empregados, ele tem servos, ele tem inclusive um porteiro. Já é interessante perceber que ele vai para fora, né? A gente não sabe quando é que ele volta, a gente não sabe por que ele foi, mas a importância é saber que um dia ele vai voltar, porque ele está deixando gente para cuidar de sua casa. Então, ele deixa a sua casa sob responsabilidade
de seus empregados. Gente, é Cristo que foi para o Pai e deixou a igreja sob a responsabilidade da gente. É Cristo que implanta o reino de Deus na terra, mas ele deixa esse reino sob a nossa responsabilidade. Somos nós quem vamos ajudar na construção deste reino. E cada um tem sua tarefa. Nem todo mundo é porteiro. Cada um tem uma atividade dentro de um momento, né, de administrar uma casa. Porém, ele disse que ao porteiro, ele tinha como responsabilidade ficar vigiando. Gente, o que um porteiro ele fazia naquele tempo? Abria e fechava a casa para o seu senhor. Era responsável pela segurança. E aí eu acho interessante a gente perceber que esse porteiro estava numa situação muito delicada, porque ele não sabe quando o senhor volta. Ele foi para um canto longe, foi para o estrangeiro. Eu não sei quando ele vai voltar. Então ele tinha que ficar 100% em alerta. E aí depois, na metade do versículo 35, vai dizer assim, ó: não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde, meia-noite, madrugada ou amanhecer. Pode ser em qualquer um desses momentos. Mas é preciso vigiar, por quê? Pode acontecer de que ele venha de repente e ele vos encontre dormindo. Então, eu preciso estar literalmente pronto, preparado, vigilante, para que quando ele chegue, ele não me encontre dormindo. Mas, amados irmãos e irmãs, o que seria não dormir? Aí eu vou te ajudar agora a entender, voltando para o versículo 33. Em português a gente não percebe, mas apresenta-se aqui 3 verbos, né? Ó, vigiai, vigiai, vigiai. No versículo 33, a liturgia não coloca vigiai, que seria assim em português: cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Então apresenta-se vigiai no início, vigiai no meio, vigiai no final. Porém, esse primeiro verbo vigiai, ele tem a ver mais ou menos como não dormir. Então a gente poderia dizer assim: cuidado, não durmam, porque não sabeis quando chegará o momento. E o que queria dizer não dormir para a igreja primitiva? Na época que o Evangelho de Marcos foi escrito, não dormir queria dizer o quê? Eu digo para você agora. Não dormir era ter uma vida de oração. Em alguns momentos, nos escritos do Novo Testamento, o mesmo verbo que aparece aqui, que a liturgia colocou como ficar atentos, ele era escrito como não dormir. Ligado a ter uma vida de oração. E é o segundo lugar também a fazer o que precisa ser feito, ou seja, faça aquilo que compete a você. Então, compete a você buscar catequizar, ser mãe, ser pai, ser um bom professor, ser um bom cidadão, faça isso. Compete a você honrar pai e mãe, faça isso. Compete a você, dentro do seu trabalho, ser alguém ético, faça isso, fazer aquilo que precisa ser feito. Eram essas duas coisas que eram precisas, ou seja, cuidado. Faça aquilo que tem que ser feito e busque ter tempo para Deus. Busque rezar, porque não sabemos quando Jesus volta. É mais ou menos isso que a liturgia quer dizer para a gente. No versículo 35 aparece vigiai, e no versículo 37 diz de novo: o que vos digo a todos, vigiai. 2 vezes o verbo vigiai, que agora geralmente é utilizado no Novo Testamento não mais como não dormir, mas como perseverai na fé. Muitas pessoas, quando estavam na época de escrever os evangelhos, eles estavam muito tensos e esmorecendo na fé, porque entrava ano e saía ano e Deus não aparecia, Jesus não voltava. Então é como se Marcos dissesse: olha, gente, persevere na fé, não deixe a fé esmorecer, porque um dia ele vai voltar. Vamos trazer para o tempo de hoje? Olhar para o mundo cheio de guerra, de sofrimento, de doença, de pai que mata filho, de filho que mata pai, de ganância, de inveja, de ciúme, de tanta coisa negativa que eu poderia passar uma hora falando aqui no vídeo. Tem hora que eu acho que a nossa fé também ela quer esvair-se. Tem hora que eu acho que a nossa fé quer sumir. Porque eu digo assim: meu Deus do céu, como é que Deus reina nesse mundo só tem desgraça? Como é que Deus reina nesse mundo só tem coisa ruim? Quanto mais a gente liga uma televisão, mais notícia ruim. Você abre o celular, olha para o Instagram, notícias negativas. Gente, isso magoa o nosso coração, isso fere o nosso coração, isso mexe conosco. E aí, amados irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção de cada um de nós, porque da mesma forma como aquele povo também pensava nisso, e o Evangelho serviu para exortar na fé, eu quero dizer para você também. Sabe o que a gente tem que fazer para não cair, né, e esmorecer na fé diante de um mundo tão negativo? Em primeiro lugar, ter um tempo sempre para Deus. Não deixe de ter um tempo para a sua oração. Sabe, não importa como. Eu não estou pedindo para que você siga uma oração que todo dia você diga assim: vai ser 1 hora rezando, e se eu não rezar 1 hora eu vou me martirizar, eu vou pegar um texto e vou ficar dando chicoteada nas costas. Não, não é isso. Mas é assim, eu preciso sempre dar um tempo, dar um jeito
de ter um tempo para Deus. Do meu jeito, da minha forma. Talvez hoje a oração não tenha tanta qualidade como foi ontem, mas isso não importa. Segundo, faça aquilo que tem que ser feito. A nós não compete amar, perdoar, cuidar, zelar pelo outro, anunciar Cristo. Faça isso. E terceiro, amado irmão e irmã, coloque uma coisa na sua cabeça. Alimente sua fé. Leia mais a palavra nesse tempo do advento. Estude o catecismo, não é? Aprofunde a nossa fé, porque isso faz com que a gente não esmoreça de jeito nenhum. Eu acho interessante perceber que eles não perguntaram para Jesus, lá no início do capítulo 13, como é que eles deveriam se portar. Eles perguntaram, Senhor, que sinais? Quando acontecerá isso? Como acontecerá isso? E Jesus não disse como nem quando. Jesus disse como devemos nos portar. Mais do que ficar sabendo quando é que Jesus volta ou não, mais do que acreditar em profecias completamente malucas que saem aí divulgadas pelo povo, eu preciso pensar, eu estou me portando de modo coerente? Se Jesus voltasse hoje, eu estaria preparado? Se por acaso ele voltasse neste exato momento, ou eu tenho que ir ao encontro dele, ou seja, e se eu morrer agora, eu estou pronto? Eu preciso todos os dias pensar sobre isso. E repito, o advento é o tempo propício para essa reflexão. Eu estou preparado para morrer agora, se fosse necessário. Eu estou buscando viver uma vida de santidade. Eu estou buscando colocar Deus em primeiro lugar. Eu estou colocando Deus como prioridade da minha vida ou Deus ocupa um lugar secundário? Pensemos sobre isso à luz desse evangelho. E quero fazer um último comentário. O porteiro, gente, dentro dessa parábola, ele meio que ocupa uma posição de alguém que lidera outros. Porque de acordo com o texto, cada um tem sua responsabilidade, mas só tem um que não pode dormir no ponto. Só tem um que tem que ficar ali o tempo todo preparado com a chave no bolso, porque a qualquer momento o servo vai vir. Esse porteiro é muito fácil de associar ele a lideranças. Talvez você que está acompanhando aqui, você é um líder, você coordena alguma coisa, você é padre, você é bispo, você é diácono, você exerce algum tipo de liderança na sua pastoral, na sua comunidade, na sua paróquia. Lembre-se que se os outros já precisam estar preparados, quanto mais você. Eu fico a pensar, se os outros estivessem esmorecendo, mas olhassem para o porteiro e vissem que o porteiro não dormiu, e olhassem para o porteiro e vissem que ele está ali o tempo todo, entrando e saindo, esperando o Senhor voltar, porque ele acredita que o Senhor vai voltar, os outros ainda teriam mais esperança ainda. Então, quando um líder, ele realmente tem essa postura de vida, de esperar a volta do Senhor, de realmente estar vigilante, de estar preparado, de estar atento, nós acabamos também fazendo com que os outros, que nesse momento, que nesse tempo de vida, são liderados por nós, que eles também fiquem assim. Então, que Deus te abençoe imensamente. Eu espero que todos os vídeos que saíram aqui no canal e que vão sair no decorrer dessa semana te ajudem nesse aprofundamento da liturgia e um santo e abençoado advento para você. Acompanhe os demais vídeos aqui do canal, porque tem muita coisa legal sobre o advento que nós vamos partilhar juntos, tá bom? Que Deus te abençoe e aguarda nos próximos vídeos.